24 de julho de 2021. São 3 da manhã e o Eterno me levantou para escrever suas palavras de admoestação para seu povo que recebi nesta hora. Pude saber que todo aquele que ama verdadeiramente sua salvação não deve beber da fonte de nenhum mortal, mas da de Cristo Jesus, para que assim nunca tenham sede. Fui instruída a fazer com que o povo soubesse que surgiram homens usurpando as palavras do único Mestre, Cristo Jesus. Diante do ômega prevalecente pelo qual estamos passando, muitos se aventuraram por caminhos proibidos por Deus. Estes são a natureza de Cristo, o Espírito Santo, se a terra é de um jeito ou de outro, e muitas mais que foram de grande pedra de tropeço ao povo. O Eterno deu a conhecer que está a rever tudo isso. Muitos receberam de Deus a oportunidade por ele dada para serem usados na sua obra, mas se encorajaram ao colocar-se como juiz do povo, usurpando o lugar que só pertence ao príncipe Emanuel. Deus ordenou que a linha que ele está conduzindo para dirigir seu povo, em face dessa tempestuosa apostasia ômega, seja separada de todas as linhas. Assim disse o Eterno: separe minha linha de todas as linhas. E essas palavras muitos do povo a omitiram, e das pessoas que ele escolheu em um determinado momento para ajudar as pessoas em certos casos, eles também as omitiram, criando assim ambivalência dentro do rebanho. Isso já acontece há muito tempo, mas agora me mandaram não calar, porque mesmo para isso há um prazo. Também me foi dito para deixar o povo saber que não apoiamos essas questões que o Eterno censura e as vetou e está fora de discussão em seu povo. Foi-me dito repetidamente que apenas o caráter da salvação é a única coisa necessária para chegar a Canaã, e um desvio disso causará a ruína de muitos. As pessoas, segundo me foi dito, saíram da igreja corporativa, dependente de homens, e muitos hoje continuam da mesma forma. Eles fervilham suas mentes com o que um diz e o outro diz. Fui informada de que quem permanece em grupos de difusão, ouvindo homens em vez de Deus, está perdendo o tempo do refrigério e será muito triste quando, crendo estar no caminho, despertar para a realidade que o perdeu. Também fui orientada a falar sobre aqueles que fiscalizam as palavras do Eterno de acordo com o seu próprio raciocínio. Todos os que seguem este curso, fui orientada a dizer que eles vão cair e ficarão no caminho. Assim como Deus levantou a Moisés para liderar um povo e constituiu ajudantes para esta tarefa e a obra do santuário, e muitos dos escolhidos para isso se encorajaram e fizeram guerra contra ele naquele tempo. Hoje é da mesma forma, fui informada. Isso está acontecendo por ignorância ou voluntariamente? E é dever de cada indivíduo do rebanho do Eterno saber disso e decidir se segue os homens ou a Deus. Minha carne está machucada e minha saúde está quebrantada, porque minha saúde é frágil e os ataques são fortes a cada dia. Quanto mais minha confiança é colocada somente em Jesus Cristo e eu sigo seus passos,
aonde quer que ele me mande. Mais minha mente fica perturbada ante este grande infortúnio. Também fui ordenada a falar-lhes sobre os grupos, quando o Eterno ordenou que grupos de disseminação fossem formados para levar suas palavras ao povo. Ele ordenou que estes grupos fossem fechados e não meios de opinião pública, e temos feito isso e continuaremos a fazê-lo. A luz de Cristo está aumentando, mas não é dirigida por mão humana, mas divina. Usurpar este lugar de Deus é trilhar um caminho encantado. A presunção é uma arma satânica, onde quem a pratica fiscaliza a todos e ninguém pode fiscalizado. Também foi me deixado saber isso. Esta, como espada de dois gumes, defende as palavras do Eterno, cobrindo-as muitas vezes com nuances humanos. E isso, perante o Eterno, é um pecado capital. Todos, sem exceção, corremos esse risco, se o nosso raciocínio for acima de um assim, diz o Senhor, porque não podemos servir a dois senhores. Durante todos esses anos, fui fiel em transmitir as palavras do Eterno ao povo, e o que ele me mostrou, eu os fiz saber. Eu tenho sido testemunha presencial de muitas coisas que têm estremecido as profundezas do meu ser, e mesmo assim não me calei. Criticada por alguns, odiadas por muitos, ainda tenho sido fiel ao meu Deus, e assim seguirei. Mesmo o que acabei de dizer a vocês, foi-me deixado saber que o diga. Não falo de mim mesma, mas daquele que vive para sempre, que morreu por nós e deseja a nossa salvação, que ele comprou com seu sangue precioso. O rebanho não é meu e não pertence a nenhum mortal. Quem afirma ser o líder deste rebanho final está usurpando o lugar de Deus. Não acredite o rebanho que o mortal vai salvar. Cada fiel seguidor do Eterno deve ser totalmente bereano por si mesmo. Lembre-se que esta é a hora em que o inimigo está mais ativo, porque estamos nos estágios finais da história deste mundo e, se possível, enganaria mesmo os escolhidos. E como? Foi-me ordenado dizer a respeito disso, que com sutilezas, afastando os pensamentos de um assim diz o Senhor e colocando-os em discussões vãs que não têm caráter salvífico. Também fui instruída a dizer que o verdadeiro Mestre, Cristo Jesus, lhes fará conhecer todas as coisas e os segredos de seu reino para aqueles que obtiverem a salvação por sua graça e misericórdia. Enquanto isso, a questão entre nós deve ser como posso ser salvo em Cristo Jesus, e nisso ele continua a basear seu ministério, mesmo agora entre nós, enviando suas palavras a um mundo de grandes e densas trevas. Também fui instruída a dizer que qualquer pessoa que continuar a comer mingau humano perderá a pista, e será apenas por sua própria escolha. Muitos se constituem mestres e eruditos na lei, mas seu caráter nega a eficácia disso. Foi-me dito que também devo dizer essas palavras. Ninguém que não aceite a simplicidade das palavras do Eterno e as obedeça, obterá a vida eterna, por mais eruditos que pensem que são. Nenhum de nós obterá salvação pelo que sabemos, exceto por meio da obediência a Jesus Cristo. Aquele que vive em duas águas acata algumas coisas e outras não. Estes não passarão no teste final. Fico para que saibam que, como também me foi ordenado dizer, fomos desligados de qualquer outro ministério, pessoa ou entidade que siga por outro caminho que o Eterno não estipulou.
Também fui instruída a declarar que nenhum daqueles que Deus tem chamado para ajudar nessa obra, que não siga esses parâmetros dados por Ele, devem ser ouvidas as suas palavras. Como sempre aconteceu, Deus chama alguns para o seu trabalho e poucos são os que permanecem humildes perante este privilégio dado por Deus. A exaltação própria, a prepotência, a arrogância não é apenas mais que vanglória, e isso está além do que um verdadeiro filho de Deus deve ser. Finalmente, foi pedido a mim que tocasse no tema de dois caminhos. Fui ordenada a dizer que só há um caminho, uma voz nesta hora, e essa é a que deve ser ouvida. Outras vozes se levantarão e serão sem precedentes, mas ainda não é o momento, me foi informado. O Eterno determinou que essa voz preceda as demais, para preparar este caminho, que acabará iluminando o mundo com sua glória. Ele lidera a orquestra, e não qualquer mortal. Quem quer que tome essa prerrogativa está trabalhando contra seus desígnios. Cada manjar sabático é o próprio Deus enviando seu sermão ao seu povo, e este não deve ser contaminado por nenhum mortal. Uma coisa é comentar o que foi dito por Deus, e outra é especular sobre o que foi dito, ou fazer ver o que não é como é. Sutilmente, mas constantemente, o inimigo trabalha sob a estrutura que o Eterno providenciou para essa hora. Muitos me foi indicado, o compreenderam, mas a minoria dorme referente a isso. Por essa razão, fui levantada esta madrugada para escrever o que recebi de Deus para o seu povo. Tenho seguido as instruções do Mestre para deixar saber isso a quem Deus colocou para ajudar em qualquer tarefa neste seu ministério. Mas alguns têm ignorado as advertências, refutando as palavras do Eterno e mudando assim, diz o Senhor, em suas próprias palavras, causando grande confusão ao povo. Até mesmo isso me foi dito, para que deixe saber, como no tempo de Moisés. Fui impelida a declarar que todo aquele que está do lado de Jeová se afastem dos que são rebeldes à sua causa, pois Deus emitirá juízo. Não obstante, fui informada de que devemos orar por essas pessoas, até que, como o rei Davi, ao morrer seu primogênito, com Batseba, antes dele morrer, orou e jejuou até que a sentença de Deus fosse cumprida. E depois esse se levantou, se lavou, trocou de roupa e comeu. Certamente foi-me deixado saber que dias difíceis nos aguardam e veremos muitas estrelas caírem. O Eterno, em sua infinita misericórdia, enviou aviso. Imediatamente que o inimigo se revelou no céu, ao casal no Éden, e ainda assim, avisados, eles caíram. Hoje não será diferente, porque o seu orgulho próprio não permitirá que muitos reconheçam seu erro, e isso será a sua ruína. Mas cada um deve decidir hoje, antes deste aviso que Deus envia ao seu povo. Os entendidos entenderão. Fui instruída a dizer que eles devem se retirar de todos os grupos abertos àqueles que seguem o Cordeiro, para que nenhuma mistura humana infecte suas mentes e enfraqueça sua fé. Apegue-se ao Eterno, e todos os que estão do lado de Jeová resistam, em nome do Eterno, ao impacto que virá nessa hora. É meu rogo e minha oração. Amados irmãos, que assim seja. Minha dor é grande,
Meu sofrimento é realmente muito grande e muito doloroso nessa hora. Ó, queridos irmãos, essa tarefa não é fácil. Amamos todos os nossos irmãos. Queremos que todos nós alcancemos a pátria celestial juntos, mas Deus não pode ser zombado, e não há nenhum mortal que é rebelde aos seus comandos que sai ileso. Palavras duras nessa hora eu tenho que referir ao povo. Meu coração sofre muito em tal situação, mas é meu dever ser leal a Deus e não aos homens. Queira Deus que o verdadeiro povo de Deus possa entender isso nesta hora. Que o Eterno nos abençoe.